pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto, eu sou psicólogo, palestrante e eu trabalho com palestras de orientação profissional e de desenvolvimento pessoal. Estou aqui com a maravilhosa Emanuele Brito, também psicóloga, atuo no Instituto Caspar Bandeira, também sou palestrante e atendo crianças, adolescentes e adultos e também o público estrangeiro. Então aí na língua, na verdade, bilíngue, né? Exatamente. E a gente está aqui para falar com vocês de uma coisa maravilhosa que é o nosso projeto Por Mais Simples Que Seja, né? Nós começamos o Por Mais Simples Que Seja de uma forma muito engraçada, porque foi através de uma história da Nina, não foi? Foi, eu estava ali começando ainda a mexer, né, na tecnologia, no Instagram, e aí colocando alguns posts, e eu coloquei um post sobre amor, na verdade alguns posts, né, e aí o Fernando veio e falou, e aí na verdade comentou, né, e aí a gente começou a conversar, e a gente já se conhecia na época da faculdade, mas aí a gente começou a conversar e ele falou, vamos se encontrar e vamos falar mais sobre isso? E aí a gente se encontrou e a gente começou a conversar sobre o post, sobre amor, a gente assim viajou bastante e aí também a gente começou a pensar em outras coisas. Exatamente. E a partir desses diálogos a gente pensou numa live. Vamos falar de amor, por mais simples que seja? E daí a gente começou com Por Mais Simples Que Seja. E nessa brincadeira a gente começou a fazer lives semanais, todas as segundas, a partir das 20 horas, no meu Instagram e no Instagram da Nina, falando sobre diferentes assuntos que tratam sobre qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, além também de sentimentos, relações, entre outras temáticas que estejam envolvidas. E a gente já está há quanto tempo nisso, Nina? Já estamos há 6 meses, o que era para ser uma live, né? Inclusive a gente até conversava, vai ser live, vai ser só um vídeo, né? Então, o que era para ser uma live já se tornou em várias, né, em 6 meses de lives semanais. E tem sido muito legal que a gente tem promovido, esse encontro que a gente tem promovido, né, um com o outro e também com as pessoas aí que já estão nos acompanhando. Exatamente. E é muito interessante porque no Por Mais Simples Que Seja, a gente não se contentou em ter esse espaço na internet. Nós começamos a pensar em como fazer diferente e convidar vocês a participarem conosco dessa construção de conteúdo. E quando a gente começou a pensar nisso, a gente pensou, como é que a gente pode fazer um evento para que as pessoas venham? E nós fizemos o primeiro, Por Mais Simples Que Seja, presencial, falando sobre amor. Depois fizemos a segunda edição do Por Mais Simples Que Seja, falando sobre qualidade de vida. Exatamente. E agora estamos indo para o terceiro evento do Por Mais Simples Que Seja, que será sobre desenvolvimento na vida. Ou seja, a gente vai começar a falar sobre life design. Como é que a gente pode trabalhar o design de vida em 180 graus para fazer uma mudança na nossa vida na década de 2020 até 2030. Então, a gente já está com esse projeto, vamos começar a idealizar e daqui para frente a gente conta com vocês para que a gente possa fazer ele maior e produtivo. Certinho? E vai ser muito bacana, porque na verdade vai ser uma extensão do que a gente já tem tentado promover através do Por Mais Simples Que Seja, né? Porque justamente. O que nos motiva e o que a gente quer a partir desses encontros é exatamente promover saúde. Né? A psicologia ela ainda é muito ligada ao tratamento, né? Ao tratamento aí de dores, de traumas, de transtornos. E a gente quer entender, a gente quer usar a psicologia como uma promoção de saúde. Justamente. Então a gente quer falar, e daí o nome Por Mais Simples Que Seja, desses assuntos que são tão simples, são tão cotidianos, mas se eles não forem cuidados, eles se desenvolvem aí para transtornos, né? Para dores, para traumas, enfim, para uma má qualidade de vida, que não é o que a gente quer para a nossa vida, né? Exatamente. E a gente tem que começar a pensar nesse workshop Life Design 180 de uma forma muito interessante, que é a nossa premissa é a gente começar a organizar a nossa vida a partir de 2020. Ou então, dar uma alinhada melhor nos nossos planos a partir de 2020. Você deve estar se perguntando, Fernando, como é que a gente vai fazer isso? Nina, o que eu posso fazer para começar esse trabalho? Então, a gente vai começar do básico, do básico, do básico. Qual o básico? A gente vai pensar nos temperamentos, nas condições que você faz parte. E para além disso, vamos começar a pensar no nosso ano de 2019.
para que a gente possa pensar em quais são as diferenças e quais são as novidades que a gente quer explorar no ano de 2020, né? Fazer esse recap do ano de 2019 é muito interessante, por quê? Porque a partir do ano de 2019 a gente vai começar a ressignificar essas experiências e vai começar a fazer escolhas de uma forma diferente. A gente vai começar a fazer escolhas a partir daquilo que a gente quer e não a partir daquilo que a gente sofreu ou deixou de viver nesse ano. Sabe como é que a gente pode trabalhar isso, Nina? Uma das formas, né, quando a gente pensa em como que eu vou pensar, né, porque eu vivi muita coisa no ano de 2019, né, então como que eu consigo de forma organizada? E a gente pensa, então, vamos compartimentalizar, né, nossas áreas de vida. Então, o que aconteceu em cada área da minha vida, né, quais eram os meus objetivos e as minhas metas no começo do ano e como que elas se desenvolveram no decorrer do meu ano de 2019. Então, como que foi a minha área profissional, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito, como que está também a minha área social, né, os meus relacionamentos familiares, os meus relacionamentos de amizade, meus relacionamentos amorosos, né, com meu cônjuge, enfim, se caso tenha, e como que isso foi para mim no ano de 2019, como que também foi a minha saúde, a minha relação com a minha saúde, não só a saúde física, mas também a saúde mental, né? E é uma das coisas que as pessoas mais colocam, né? No começo do ano, na sua listinha, eu tenho certeza que lá estava cuidar mais da saúde, para academia, comer menos coisa que me faz mal. Mas como que você desenvolveu isso no decorrer de 2019? E também a gente também acha importante falar sobre a área espiritual, né? E quando a gente fala sobre o espiritual, a gente já meio que cria uma barreira muitas vezes, porque a gente acha que a espiritualidade ela está relacionada com a religião. Mas os estudos mostram que não, né? Que são coisas diferentes. Sim. Então, a espiritualidade todos nós temos, né? E é essa crença em algo para além de nós mesmos, não necessariamente um ser superior, mas para além de nós mesmos, e também essa conexão com o interno, né? E a espiritualidade ela é comprovada que ela é um fator de proteção e um potencializador para ir uma vida, né, bacana. Então essa é uma das formas que a gente pode fazer a recapitalização do ano de 2019. E depois dessa recapitalização, desse recap, a gente pode começar a pensar em, depois que temos essas 4 áreas, o que a gente quer mudar? Quais dessas áreas a gente quer mudar? Qual dessas áreas é mais importante ou é prioridade que eu mude para que a minha vida possa ter essa virada 180, né? A partir disso, a gente vai começar a trabalhar as suas questões pessoais. A gente vai começar a pensar como é que está o seu desenvolvimento pessoal, o que você pode fazer, quais as suas potencialidades, o que você quer desenvolver, aquilo que lhe traz essa motivação, qual é a causa que você está fazendo, o que você está planejando diante disso. Dentre uma das coisas que a gente vinha falando, essa questão da espiritualidade, a gente falou sobre a espiritualidade e a espirituosidade, né? A questão da virtude e a questão da crença, assim, de forma ignorante falando. Mas é muito interessante a gente poder pensar que quando a gente vê o lado pessoal, a gente vai trabalhar exatamente esse lado espirituoso, que é esse lado enérgico, esse lado que nos faz desenvolver através das potencialidades. E é muito interessante a gente poder pensar nisso de uma forma livre e não apenas de uma forma corretiva. Fernando, o que é essa forma corretiva? A forma corretiva é a gente olhar para as coisas e, poxa, eu fiz isso daqui de errado, então eu tenho que fazer diferente do que eu fiz. Não é exatamente isso, é você olhar para a situação e pensar, poxa, isso daqui eu fiz certo, como é que eu posso melhorar isso daqui? Não é uma questão apenas de reparar, mas é uma questão de crescer. Uma questão de reconhecer o que você já fez e uma questão de poder desenvolver aquilo que você já fez. Para que a gente está falando disso de maneira muito importante? Para que a gente possa começar a pensar no propósito. E aí quando a gente pensa e a gente fala sobre propósito, muitas vezes a gente tem aí uma ilusão de que o propósito é algo que está muito distante, né? Algo que a gente vai alcançar, eu vou alcançar o meu propósito. Mas na verdade, tudo começa a mudar quando a gente entende que o nosso propósito, ele é vivido, né? Eu vivo o meu propósito todos os dias. E que a gente só consegue viver o nosso propósito quando a gente entende o nosso propósito, né? E a gente vai entender o nosso propósito através das nossas experiências. Porque
porque o nosso propósito ele é construído através das nossas experiências, então é uma construção de vida, e a partir do momento que você vai experienciando as coisas e você vai vendo o que faz sentido para você, esse sentido nas tuas experiências, esse sentido nos teus sentimentos, esse sentido nas relações, nos teus objetivos, vão te fazendo entender qual é o teu propósito, porque o propósito não consegue estar desligado do sentido. O propósito tem que fazer sentido para você, porque é ele que vai te fazer viver, né, todos os dias e correr atrás aí do que você quer e suportar o que é difícil, mas que faz parte da caminhada. Porque viver do nosso propósito, seja ele qual for, tem aí as coisas, né, as pedrinhas no meio do caminho, né? Mas, assim, é uma construção. Então, a gente precisa entender que o propósito é a construção. E é muito legal porque o propósito, ele vai trazer grandes ideias pra gente. Quando a gente pensa em alguma coisa que seja relacionada ao nosso pessoal, que seja relacionado àquilo que a gente vai construir por uma vida, nós temos várias ideias. E eu acho incrível que teve um cara do TED que ele fez uma palestra falando sobre 4 passos que são importantes para as pessoas bem-sucedidas. E eu levo em consideração muitas vezes isso, tipo, de pensar. Primeiro, a gente tem uma ideia, né? Eu fiz até essa enquete no meu Instagram e os resultados foram preocupantes. Por quê? Ter uma ideia, todo mundo tem. Parar para pensar, caramba, essa ideia é legal. Aí o número já diminuiu um pouquinho quando a gente começou a pensar. Você já vislumbrou essa ideia? Tipo, pensar essa ideia daqui a algum tempo? Visualizar daqui a pouco, essa ideia pode crescer, essa ideia pode isso, aquilo. Às vezes as pessoas já têm um pouquinho de dificuldade nesse passo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que inverteu a proporção de pessoas quando a gente começou a olhar. E agora você consegue planejar essa ideia, tipo, colocar no papel aquilo que você precisa para construir essa ideia? E diminuiu para, tipo, 20% das pessoas. Eu fiquei, nossa, isso é preocupante. E para além disso, botar a mão na massa, ou seja, executar. Aí o número diminuiu mais ainda, a gente caiu para 17%. Então, existe uma grande preocupação em você quer ser sucedido, você precisa idealizar, você precisa fazer coisas para que a sua ideia não morra. Então, a gente vai começar a pensar em como e ter uma ideia. Depois dessa ideia, a gente poder visualizar essa ideia. Visualizamos essa ideia, vamos colocar no papel, depois vamos começar a executar metodicamente como fazer essa ideia crescer. Né? É muito importante a gente poder construir isso, porque a partir disso a gente vai ter uma base que vai desenvolver o nosso passo a passo com o tempo. E a gente tendo essa base, tendo esse passo a passo, a gente pode começar a reconhecer e trabalhar em diferentes coisas, que a gente vai começar a pensar. Irmão, quais são as minhas motivações para fazer isso? Né? A gente já falou um pouco de motivações lá na questão pessoal, mas agora a gente vai começar a entrar no campo das motivações. Vamos começar a pensar nas motivações intrínsecas e extrínsecas. Ou seja, aquelas motivações que vêm da gente, normalmente elas são ligadas a uma causa e elas podem fazer parte da nossa vida a partir do quê? A gente vai pensar, poxa, o que é importante para mim? Aí você pode pensar, caramba, Fernando, o que é importante para ti no teu trabalho? Poxa, eu quero ver as pessoas felizes, eu quero ver as pessoas saudáveis mentalmente. A gente poder trabalhar contra os grandes males do século, que são a ansiedade e a depressão, mas dando uma atenção e a valorização às pessoas, que isso é muito importante. Né? A gente tem uma indústria de medicalização que, tipo, trabalha o sintoma, mas não exatamente está trabalhando o desenvolvimento da pessoa. E a gente está aqui exatamente para isso. Então, é importante a gente ter essa motivação intrínseca, que é a gente poder fazer esse trabalho com qualidade e com foco na excelência. Para além disso, a gente precisa das motivações extrínsecas, ou seja, aquilo que vem de fora e que vai nos trazer benefícios e também nos fazer continuar naquele trabalho que a gente está fazendo. E é muito interessante que, assim, quando a gente tem as motivações intrínsecas, a gente tem um motor que não precisa de combustível, né? E que vai mobilizando as outras pessoas de certa forma.
Quando a gente tem as motivações extrínsecas, a gente potencializa o que está aqui. E a gente pode fazer de uma maneira diferente, mais animada e etc., com mais recursos. E é muito legal a gente poder falar disso. E é interessante quando a gente pensa, né, por que o número caiu tanto, né, na tua pesquisa, por exemplo, né, das pessoas que conseguem ter a ideia, visualizar a ideia, mas elas não conseguem planejar e muito menos executar. Né? E aí é porque muitas vezes falta essa motivação que você está falando, né? Falta a motivação interna, falta a motivação externa, porque a gente só consegue fazer algo se esse algo nos mobiliza, né? Se existe aí um motivo, se existe aí algo que vem de dentro, né? Que nos ajuda a percorrer o que a gente quer e a ir atrás do que a gente quer, né? E quando a gente fala sobre essa questão das motivações, inclusive a gente falou até na nossa live, né? Eu gosto de fazer o paralelo com a análise do comportamento, né? Que a gente fala na análise do comportamento sobre os reforçadores naturais e os reforçadores arbitrários. E aí, uma forma bem lúdica de explicar, né, esses reforçadores naturais, eles são exatamente algo que vem de dentro. Então, você não precisa ser reforçado externamente para você fazer alguma determinada atividade. Por exemplo, quando a gente vai estudar, né, o reforçador natural, ele seria exatamente adquirir conhecimento. Né? Não é algo externo, é algo que vem, é uma sensação que vem interna, né? Então, de você se sentir satisfeito, de você, um sentimento que você tem, algo que te mobiliza e que vem, você não precisa de outra pessoa, você não precisa de algo externo. Mas o reforçador arbitrário, por exemplo, no caso de uma criança, de uma relação com a criança, né, o adesivo, né, uma estrelinha por um bom comportamento, por exemplo, né, uma coisa assim bem lúdica só para a gente conseguir entender. Mas então são essas coisas externas. Então, por exemplo, no caso, né, de uma relação de trabalho, é o que você recebe em troca, né? Por exemplo, dinheiro. O dinheiro é uma motivação externa, né? O teu pagamento é uma motivação externa para o trabalho que você faz. Né? A gente não vive, a gente faz por amor, mas a gente faz com amor, mas a gente não faz por amor, né? Porque o amor ele não vai pagar nossas contas. Então, esse é um reforço externo, esse é uma motivação externa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa dos dois tipos de motivação e que uma não caminha sem a outra. Né? Então, se, por exemplo, só existe uma motivação interna, se não existir esse externo, você não vai provavelmente conseguir aí alcançar as suas metas. Então, por mais que eu ame a minha profissão, se eu não for paga pela minha profissão, eu não vou mais exercer. Porque isso não vai se sustentar por si só. Né? Mas, ao mesmo tempo, se eu só, por exemplo, recebo, né, aí sou reforçada monetariamente, mas eu não sinto prazer, isso não faz sentido para mim, isso também não se sustenta. Então, a gente precisa entender que as motivações intrínsecas, as motivações internas, elas precisam caminhar com as motivações externas, porque aí, como você falou, potencializa as nossas ações e aí as nossas vitórias, né? Digamos assim. E é muito massa, tipo, a gente conhecendo esse mundo das motivações, a gente pode começar a pensar, o que eu quero fazer daqui a 10 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? Você já parou para pensar? Parece um pouco longe, né? 10 anos, mas para que eu vou pensar daqui a 10 anos, né? E aí então a gente desafia a trazer um pouquinho mais para perto. Então, vamos pensar como é que você quer estar daqui a 5 anos. Mas talvez isso também fique muito longe, né? Está muito longe, 5 anos, eita, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Então vamos trazer aí para um ano, como que você quer estar no teu ano de 2020? E aí a partir disso, a partir desse entendimento, e aí de ter ideias, visualizar essas ideias para o ano de 2020, planejar as ideias do ano de 2020 e executar as ideias do ano de 2020, você abranger para daqui a 5 anos. Então, como que isso pode me ajudar a estar em determinado ponto daqui a 5 anos e aí para daqui a 10 anos. E aí, quando a gente faz esse caminho, a gente começa a entender, nossa, 10 anos não está tão longe assim. Né? 10 anos, ó, é um pulo. Então, e o que o meu ano de 2020 tem a ver com o meu ano de 2030, né? E é muito legal a gente começar a pensar nisso, porque para a gente poder fazer isso direitinho, a gente tem que começar a pensar nos nossos objetivos para 2030.
Tipo, por que a gente está botando 2030? Porque a gente não quer pensar baixo, a gente quer chutar na cara, mano. Então, já que a gente está querendo fazer isso, a gente quer fazer uma coisa que possa se expandir, é importante que a gente possa pensar no quê? Fernanda, eu vou construir o meu objetivo daqui a 10 anos. Mas e aí? E o caminho? O caminho ele vai ser permeado por metas, que são pequenas coisas que nós vamos fazendo para que a gente possa alcançar. Como o nosso workshop ele vai ser baseado em 2020, a gente vai começar nesse ano de 2020. Então, começamos a pensar em metas. Quais são os tipos de metas que existem? Existem metas de médio, longo e curto prazo. Como é que a gente pode definir essas metas? A gente tem um período específico? Não. Por exemplo, metas de curto prazo para mim são aquelas metas que eu consigo alcançar em até 6 meses. Mas, para a Nina... Curto prazo, aí já seriam para mim, talvez, 3 meses, 4 meses e aí no máximo 6 meses. A médio prazo eu estaria pensando em uns 2 anos, mais ou menos, por aí. E aí para mim um pouquinho antes, já que o curto prazo é antes, né? O médio também vai ser antes disso, então mais ou menos aí 1 ano e meio, né? Já o longo prazo eu pegaria 5 anos no máximo. E aí para mim um pouquinho antes, 4 anos. Olha aí. Então pode variar de pessoa para pessoa e nós temos total liberdade de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos agora pensando no nosso âmbito pessoal, naquilo que a gente pode fazer através de como a gente gosta de fazer, né? Então vamos construindo pequenas metas que possam ser atingidas nesse 1 ano e a cada ano a gente vai passando por um Life Design 180 que vai construindo essa mudança que a gente quer ver no final de 2030. Beleza? E agora? A gente já pensou em todas essas coisas, já falamos sobre tudo isso e eu queria saber de vocês, na verdade não porque esse vídeo vai ser gravado, mas propor essa coisa, que é o que a gente vai fazer se a gente não parar de olhar para o nosso umbigo? Porque até agora a gente só falou do âmbito pessoal. E é muito importante que quando a gente for prestar serviços ou fazer algum produto, qualquer coisa que a gente possa fazer de relação com o nosso cliente, a gente tem que pensar em, primeiro, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer para me manter motivado. Mas para alcançar as motivações extrínsecas, é importante que a gente possa fazer outros pequenos questionamentos. Tem 3 perguntinhas que são muito importantes para vocês. A primeira é, posso? Ou, primeira é, quero? Se você quer alguma coisa, você já tem o seu desenvolvimento pessoal preparado para fazer você crescer. Você já tem aquilo que faz parte de você e que você quer mostrar para o mundo. A partir disso, você vai começar a pensar no posso. Existem condições para que eu possa desenvolver esse projeto? Ou então, quais as condições que eu posso desenvolver esse meu projeto? Porque é importante a gente poder reconhecer aquilo que nos limita e também aquilo que nos motiva, nos encoraja, nos leva para frente em relação àquilo. Depois que a gente pensou nesses 2 âmbitos, a gente pode pensar numa terceira perguntinha que é o devo. Eu devo fazer isso porque isso é muito importante, que é uma questão ética. Então, em primeiro lugar, a gente pensa na gente para a gente poder pensar o que a gente vai fazer de positivo para o mundo. Depois a gente vai pensar como é que esse meu projeto vai começar a afetar as pessoas que estão próximas. E por último, a gente vai começar a pensar em como é que o meu projeto vai poder afetar a vida de, além das pessoas que estão ao redor, outras pessoas ou talvez o mundo. Então é muito importante a gente poder ter essas 3 perguntas. Quero, posso e devo. Para a gente poder responder perguntas no âmbito pessoal, no âmbito... Não, é pessoal, moral e ético. Então, é sempre nisso que a gente vai estar trabalhando, nesses 3 pontos, e vai ser muito legal esse trabalho. E é bacana quando a gente pensa nessa questão do outro, porque a gente tira, né, e aí a gente pode até olhar assim, vamos sair do macro, né? Mas aí no micro, nossas pequenas atitudes do dia a dia, elas impactam a vida do outro, né?
elas levam aí consequências para a vida do outro, por mais que a gente ache que a gente está fazendo só pra gente, né? Mas não tem como, porque a gente se constitui na nossa relação, né? E aí quando a gente começa a pensar assim, a gente imagine no macro, né? Então quando a gente tem um objetivo, é muito bacana a gente pensar o que a gente vai deixar para o outro a partir das nossas metas, dos nossos objetivos, do nosso propósito, como que esse propósito diz da possibilidade do outro também ter um propósito para a vida dele, né? E a gente entender que é isso, né? Que a sociedade ela precisa entender isso. E aí a gente talvez vá parar de cobrar tanto a responsabilidade do outro, né? Principalmente aí das pessoas com mais autoridade, né? Sobre a nossa nação. Mas a gente também vai começar a entender da gente, né? Como que as minhas ações elas vão transformar essa sociedade na sociedade que eu tanto quero, né? Então é isso, é de tirar o nosso olhar da gente, só da gente, porque a gente precisa olhar pra gente, mas aí olhar pro outro também e como que a gente vai contribuir para essa sociedade e para uma sociedade que a gente talvez nem vá ver, porque vai ficar para depois que a gente passar aqui nessa terra, e aí vai ter outra sociedade que vai usufruir do nosso propósito. Justamente. Ainda. É aquela questão da perpetuação que todo ser humano quer, né? Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado, Nina. Sempre um prazer. Prazer. E nós nos vemos em janeiro no nosso workshop Life Design 180, do Por Mais Simples Que Seja. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu, pessoal. Até mais. Beijos.